Poluição é a introdução de substâncias ou de energia no meio ambiente causando efeito negativo em seu equilíbrio. Ela ocorre naturalmente ou pela presença do homem e causa danos à saúde humana, além de afetar animais, plantas e todos os seres vivos no ecossistema em questão. Existem diversos tipos de poluição. Poluição do ar, também chamada de poluição atmosférica, é a contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Os poluentes atmosféricos existem em forma de gases ou de partículas provenientes de fontes naturais ou ainda de fontes artificiais. É responsável por 7 milhões de mortes por ano. Poluição da água é a contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. Os lençóis freáticos, os lagos, os rios, os mares e os oceanos são o destino final de todo poluente solúvel em água que tenha sido lançado no ar ou no solo. Poluição do solo. Ela é causada pela introdução de químicos ou por alteração do ambiente do solo pela ação do homem, podendo afetar também água e ar. Entre os principais poluentes estão hidrocarbonetos de petróleo, metais pesados, pesticidas e solventes. Poluição radioativa, também conhecida como poluição nuclear, é considerada o tipo mais perigoso de poluição devido aos seus grandes efeitos negativos. Esse tipo é proveniente da radiação, efeito químico derivado de ondas de energia, sejam de calor, luz ou outras formas. A radiação é existente naturalmente no meio ambiente, mas devido à ação do homem, ela vem sendo liberada em excesso, podendo causar mutações nas células e originar doenças, como câncer. Não existe nenhum processo para a limpeza desses poluentes. Assim, um local contaminado não pode ser descontaminado. Os átomos radioativos têm uma durabilidade extremamente longa. Poluição térmica. Ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema, como um rio, por exemplo, é aumentada ou diminuída, causando um impacto direto na população desse ecossistema. Poluição visual. É o excesso de elementos visuais criados pelo homem que estão espalhados em grandes cidades e acabam promovendo certo desconforto visual e espacial. Ela pode ser causada por anúncios, propagandas, placas, postes, fios elétricos, lixo, torres de telefone, entre outros. Poluição luminosa. Trata-se do excesso de luz artificial emitida pelos grandes centros urbanos. Pode ser emitida de diversas formas, como por luzes externas, anúncios publicitários e principalmente pela iluminação pública. A poluição luminosa afeta a nossa saúde, pois altera o sono e muda o ciclo circadiano. Também é um problema para muitos ecossistemas. Poluição sonora. Ocorre quando o som altera a condição normal de audição de um determinado ambiente. Embora não se acumule no meio ambiente como outros tipos de poluição, ela causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas, e por isso ela é considerada um problema de saúde pública mundial. Poluição é a introdução de substâncias ou de energia no meio ambiente causando efeito negativo em seu equilíbrio. Ela ocorre naturalmente ou pela presença do homem e causa danos à saúde humana, além de afetar animais, plantas e todos os seres vivos no ecossistema em questão. Existem diversos tipos de poluição. Poluição do ar, também chamada de poluição atmosférica, é a contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Os poluentes atmosféricos existem em forma de gases ou de partículas provenientes de fontes naturais ou ainda de fontes artificiais. É responsável por 7 milhões de mortes por ano. Poluição da água. É a contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. Os lençóis freáticos, os lagos, os rios, os mares e os oceanos são o destino final de todo poluente solúvel em água que tenha sido lançado no ar ou no solo. Poluição do solo. Ela é causada pela introdução de químicos ou por alteração do ambiente do solo pela ação do homem, podendo afetar também água e ar. Entre os principais poluentes estão hidrocarbonetos de petróleo, metais pesados, pesticidas e solventes. Poluição radioativa, também conhecida como poluição nuclear, é considerada o tipo mais perigoso de poluição devido aos seus grandes efeitos negativos. Esse tipo é proveniente da radiação, efeito químico derivado de ondas de energia, sejam de calor, luz ou outras formas. A radiação é existente naturalmente no meio ambiente,
mas devido à ação do homem, ela vem sendo liberada em excesso, podendo causar mutações nas células e originar doenças, como câncer. Não existe nenhum processo para a limpeza desses poluentes. Assim, um local contaminado não pode ser descontaminado. Os átomos radioativos têm uma durabilidade extremamente longa. Poluição térmica. Ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema, como um rio, por exemplo, é aumentada ou diminuída, causando um impacto direto na população desse ecossistema. Poluição visual. É o excesso de elementos visuais criados pelo homem que estão espalhados em grandes cidades e acabam promovendo certo desconforto visual e espacial. Ela pode ser causada por anúncios, propagandas, placas, postes, fios elétricos, lixo, torres de telefone, entre outros. Poluição luminosa. Trata-se do excesso de luz artificial emitida pelos grandes centros urbanos. Pode ser emitida de diversas formas, como por luzes externas, anúncios publicitários e principalmente pela iluminação pública. A poluição luminosa afeta a nossa saúde, pois altera o sono e muda o ciclo circadiano. Também é um problema para muitos ecossistemas. Poluição sonora. Ocorre quando o som altera a condição normal de audição de um determinado ambiente. Embora não se acumule no meio ambiente como outros tipos de poluição, ela causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas, e por isso ela é considerada um problema de saúde pública mundial.